importante dessa minha fala, evidentemente, é trazer a ideia de que ele está previsto na Constituição Federal. Antes de eu sumir, antes do apagão, tinha uma pergunta ali se ele era um imposto ordinário. E a resposta é, sim, é um imposto ordinário. O que quer dizer isso? Essa é uma classificação, pessoal, que diz respeito ao fato dele estar previsto na Constituição, em norma, de forma pré-estabelecida, né? Ele é uma das fontes determinadas na Constituição Federal para os municípios. Então, ele já está previsto na Constituição, ele é ordinário, ele vai acontecer sempre. Sempre que tiver um serviço, e como ele está previsto na Constituição, haverá incidência do imposto sobre serviços. Ao contrário de ordinário, seria extraordinário, que são aqueles impostos em situações extraordinárias, como os impostos em caso de guerra, né, num caso de pandemia, num caso qualquer, que sai do ordinário, sai do dia a dia. Então, a pergunta do colega, professor, é um imposto ordinário? Resposta, sim. Os impostos ordinários são todos aqueles previstos nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal. Então, vou até colocar aqui no chat. Artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal são impostos ordinários. E o que isso quer dizer, né? Imposto ordinário é aquele cuja previsão está na norma, né? Previsão na norma. E constitui a receita ordinária de cada órgão tributante. No caso do ICMS, é a receita do Estado, né? Professor, diga. Não está aparecendo a tela, dá para o senhor virar, não? Qual tela? A tela que o senhor está digitando aí, ou o senhor está fazendo aqui pelo chat? Estou fazendo pelo chat. Ah, tá bom. Não está aparecendo aí no chat, não? Tá, no chat tá. Achei que eu estava passando na tela lá dos slides lá. Não, eu estou respondendo uma pergunta. Foi feita uma pergunta. Esse é um imposto ordinário? Aí estou respondendo qual é a diferença. Sim, ok. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então tá lá no chat, tá? Vamos lá pegar agora o material. Cadê o material? Compartilha. Então lá eu estava falando exatamente onde que o ISS-QN está previsto, né? Então ele está lá no artigo 156. O que diz o artigo 156 da Constituição Federal no seu inciso 3º? Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos aqueles que estão no 155. 2. Quais são esses que estão lá no 155.2? São aqueles serviços tributados pelo ICMS, portanto, do Estado. Que serviço é esse? Transporte interestadual. Eu pego um busão em São Paulo e ele leva o sujeito para o Rio de Janeiro. Então, é entre 2 estados. Isso não é ISS. Não é. Porque é entre estados, vai rolar ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então, está circulando um serviço, saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Então, transporte entre estados rola ICMS. Entre municípios, Guarulhos e São Paulo, capital. Então, eu pego um busão aqui em Guarulhos, na Vila Galvão, e vou para Tucuruvi. Está rolando entre 2 municípios. Não é ISS. Vai ser ICMS, porque é transporte
entre municípios. Professor, mas e se for dentro do próprio município? Tipo uma van escolar que pega meu filho na minha casa em Guarulhos e leva na escola aqui mesmo em Guarulhos. Aí rola ISS, porque eu estou dentro da cidade. Se for entre estados, o transporte será tributado pelo ICMS. Se for entre municípios, o transporte será tributado pelo ICMS. Se for no próprio município, aí eu estou diante da possibilidade de ISS, Imposto sobre Serviços. Mas o artigo 155, 2, também coloca que será ICMS o serviço de comunicação. Então, telefone, né? Se eu estou com o telefone em São Paulo, faço uma ligação para o Rio de Janeiro, vai rolar ICMS, porque está circulando aqui o serviço de comunicação. Então, em outras palavras, neste slide você vai ver, será sempre objeto de cobrança de ICMS o transporte interestadual entre estados, o transporte intermunicipal entre municípios e o serviço de telecomunicações. Tudo isso rola ICMS. Agora, se for dentro do município, tipo iFood, Rappi, aí vai ser ISSQN, Imposto sobre Serviços, é dentro do município. Então, eu peço um iFood aqui em Guarulhos para entregar em Guarulhos. O motoboy andou em Guarulhos. É ISS, está prestando um serviço de qualquer natureza, de competência do município. Então, a primeira coisa que você tem que pôr na cabeça, a Constituição, quando falou do ISS, no artigo 156, eu vou voltar lá, ele diz que cabe aos municípios cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza, tirando menos aqueles serviços que estão previstos para ICMS, que é transporte interestadual, transporte intermunicipal e telecomunicações. O ISSQN é o imposto municipal. Ele depende de lei ordinária. Aquela máxima, né, que quem cria o tributo tem competência para legislar sobre. Então, quem é que tem competência para legislar sobre ISS? É o município. E quem é que cria leis dentro do município? Os vereadores. Então, o senhor quer me dizer que em Guarulhos, cidade de Guarulhos, eu vou ter uma lei ordinária de Guarulhos falando sobre o ISS de Guarulhos. Verdade. E se é uma lei, foi aprovada pelos vereadores. Se eu mudar de cidade, for para a cidade de Campinas, haverá uma lei ordinária em Campinas, aprovada pelos vereadores de Campinas, falando do ISS em Campinas. Ué, professor, mas a Constituição Federal fala em lei complementar. Vamos lá olhar de novo a Constituição. Estou de novo no artigo 156, acompanhe aí comigo. Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, menos aqueles serviços que estão ali no artigo 155.2, definidos em lei complementar. EPA. Então, haverá, e eu já estou te dizendo, existe uma lei complementar, conforme manda a Constituição, trazendo as regras do ISS. A lei complementar é a 116. Essa lei complementar foi aprovada em 2003, pelo Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Eles criaram, por meio dessa lei complementar 116, de 2003, vamos dizer assim, as regras gerais,
dizendo quais são os serviços tributados pelo ISS. A partir dessa lei complementar, cada município do Brasil, eu estou falando de mais de 5.000 cidades, cada município vai ter a sua lei ordinária própria. Lei ordinária, não é decreto do prefeito, é lei ordinária. Mas essa lei ordinária, ela vem depois da lei complementar que trouxe as regras gerais. Tem que ficar muito bem claro isso. O ISS, ele tem uma regra mãe, que é a Constituição Federal. Depois, uma regra pai, que é a lei complementar. E aí, cada município, cada filhinho, vai fazer a sua própria lei. Aí pode ser ordinária, no âmbito municipal. Mas as regras gerais já estão traçadas, e estão traçadas por lei complementar, porque a Constituição mandou. Mandou aonde? Lá no 156. Definidos em lei complementar. Então, a lei complementar vai definir quais são esses serviços. Vai definir, trazendo uma lista. Você já abriu a lei complementar 116 de 2003, por curiosidade? Ela tem uma lista enorme de serviços. A partir desses serviços, o município fica de mãos atadas. O município só vai poder criar, mediante lei ordinária, regras sobre os serviços que já estão colocados na lei complementar. Ok? Só para você ter uma ideia. Há pouco tempo, pessoal, eu estou falando de 2018, nós estamos em 2020, há pouco tempo, por exemplo, não estava na lei complementar, a lei geral sobre ISS, serviço de tatuagem. Então, até 2018, os tatuadores de São Paulo, de Campinas, de Guarulhos, eles tatuavam lá nos seus estúdios as pessoas, e esse serviço, tatuagem, não era cobrado nada. Por quê? Porque tatuagem não estava na lista da lei complementar. Portanto, nenhum município podia criar um imposto sobre aquilo que não está na lista. Se ele fizesse isso, seria inconstitucional por ferir o princípio da legalidade, porque a lei complementar primeiro tem que dizer quais são os serviços. E nesse caso, até 2018, ela não falava do serviço de tatuagem. A partir de 2018, tatuagem passou a ser figura presente na lei complementar. Aí, a partir de 2018, os municípios teriam que encaminhar para os vereadores um projeto de lei para aprovar o ISS sobre a tatuagem, as regras, né, sobre o serviço de tatuagem. A Carolina perguntou aqui, professor, a telecomunicação dentro do mesmo município cobra o ISS ou ICMS? Então, como telecomunicação não tem como dividir, porque eu posso estar aqui em São Paulo ligando para qualquer pessoa, não pode ser objeto de ISS. Já está previsto a comunicação, sem falar entre estados, sem nada, portanto, é no país, como sendo objeto de ICMS. Por isso que na nossa conta aparece lá o ICMS. Né, circulação do serviço de comunicação. Então, é diferente do transporte, porque no caso do transporte, a Constituição disse transporte, e ela disse qual? Interestadual. Ela disse transporte intermunicipal. E na hora de falar comunicação, Carolina, ele só falou comunicação. Então, ele não falou comunicação entre estados, entre municípios, falou comunicação. Então, o município jamais pode se meter em querer cobrar alguma coisinha de comunicação, porque comunicação geral no Brasil já está posto que é ICMS, ok? Então, nesse desenho aí, que está na tela, você está vendo que será cobrado ICMS no serviço de transporte interestadual, no serviço de transporte intermunicipal e no serviço de comunicação, ponto. Tirando esses três, os serviços
de transporte no mesmo município vai ser ISS, que é o caso, por exemplo, do iFood, que rola dentro de Guarulhos, ok? É ISS. O ISS é um imposto municipal, depende de lei ordinária, porém sua estrutura normativa está disciplinada em legislação complementar federal de âmbito nacional, vale para o Brasil inteiro, que é a Lei Complementar 116. O que nos faz concluir que a competência tributária para instituir no município é limitada. O município não tem um cheque em branco para cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza. Porque já tem alguns servicinhos aí que são do ICMS. O serviço da natureza de transporte interestadual, da natureza de transporte intermunicipal, da natureza de telecomunicações. Esses serviços, eles são serviços tributados para o Estado. Então, o município, a prefeitura, não tem uma liberdade total. A liberdade dela é limitada ao que está na lei complementar. Além disso, no plano normativo, eu ainda tenho aquele decreto de 406, que teve revogação parcial, mas foi recepcionado pela Constituição de 88 com o status de lei complementar. Então, eu tenho uma fórmula aqui embaixo, tá vendo a fórmula? O ISSQN vai ser todos os serviços que estão na lei complementar, menos os serviços que estão postos na Constituição, que serão tributados pelo ICMS. Então, o ISS é menos transporte interestadual, menos transporte intermunicipal, menos telecomunicações, mais aquilo que está na lista da Lei Complementar 116 de 2003. Então, aqui está um exemplo. Se você nunca na sua vida abriu a Lei Complementar 116, eu abri, dei um print screen, um pedacinho dela, porque ela é enorme, para te mostrar como é que aparece a lista. A lista aparece por assunto. Por exemplo, você está vendo aí na tela o item 4. O item 4 destaca o assunto do serviço. Que serviço que o item 4 da Lei Complementar 116 traz? Como regra, serviços de saúde, assistência médica e congêneres. Então, nós, quando lemos a Lei Complementar, lá na lista dos serviços, nós vamos entender que cada município do Brasil vai criar a sua lei ordinária do ISS e vai colocar lá que todo serviço de saúde, assistência médica e congêneres, ou seja, que fazem parte desse gênero, será tributado imposto sobre serviços. Professor, me dá um exemplo de serviços de saúde. A partir dos subitens 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, esses subitens são todos integrantes da ideia maior que é o item 4, serviços de saúde. Então, a partir do 4.01, todos eles começam com 4, tá vendo? 4 por quê? Porque é serviço de saúde. Então, a partir desses subitens, o legislador tentou, pessoal, por isso é exemplificativo, ele tentou trazer de forma exemplificativa quais seriam aquilo que se engloba dentro da ideia de serviços de saúde. Por exemplo, medicina e biomedicina,
análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Quando ele coloca congêneres, ele está dando exemplo e outros. Então, olha, análise clínica. O que é análise clínica, gente? Fazer um exame de sangue. Então, veja, eu vou aqui em Guarulhos, num laboratório A+, tem laboratório A+, aqui em Guarulhos. Tem laboratório... como é que chama aquele outro, sem ser o Fleury, gente? Que é famoso? Delboni. Tem aqui em Guarulhos. Então, eu vou lá colher sangue. O laboratório não está fazendo um serviço de analisar meu sangue? Então, incide ISS. Já está previsto na lei complementar esse serviço. Então, o que cabe à Prefeitura de Guarulhos é copiar essa lei complementar e dizer regras mais claras, ou, se for o caso, mais específicas, mas ela não pode fugir daí. Ela está presa a esse serviço. Ah, professor, mas agora, por conta da Covid, surgiu um serviço novo, a análise do nariz. Deixa eu ver se aqui está, análise do nariz. Não está, mas está dentro de análise clínica. Então, entra dentro da cobrança do imposto. Então, o que eu tenho nesse slide é exatamente como é pacífico hoje na jurisprudência. Quando eu coloco serviço de saúde no tópico, então, numa análise vertical, todos os serviços de saúde, e isso é taxativo, todos os serviços de saúde, todos os serviços de assistência médica, serão tributados como serviços que a prefeitura vai receber grana, vai receber imposto. Agora, dentro do universo serviço de saúde, aí você pode colocar o que você quiser. A lista traz exemplos, enfermagem, terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. Então, você fazer uma fisioterapia. O fisioterapeuta que faz fisioterapia em Guarulhos, ele paga imposto? Paga imposto. Imposto sobre serviço, certo? Paga-se o imposto sobre o serviço que é prestado. Pois bem, feita então essa análise, mostrando como é que funciona a lista, eu trago aqui algumas informações importantes. Veja, no aspecto da legislação, eu disse que o Decreto-Lei 406 de 68, ele foi revogado quase inteiro, uma parte grande dele foi revogada, mas uma parte ficou. O que trata esse decreto-lei lá de 1968? Ele trata de 2 impostos. É uma lei, um decreto-lei lá de 68, naquela época, em 68, ele tratava de 2 impostos. Ele falava do ICMS e ele falava do ISS. Depois veio a lei complementar, a lei é moderníssima, né, do ano 2003, né, nós estamos em 2020, então é dos anos 2000, nós estamos em 2020, a lei é de 2003, ela tem 17 anos, é novinha. A lei complementar veio regulamentando só o ISS, quer dizer, já descolou daí o ICMS, né? Só que o decreto velho, ele foi revogado. E o que revogou nele? No que diz respeito ao ISS? Revogou o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 10º, o artigo 11 e o artigo 12. Ficou o quê, professor? Só ficou o 9. Então, eu vou lá baixar o Decreto-Lei 406, de 68. No que diz respeito ao ISS, os artigos 7º, 8º, 10º, 11 e 12 revogado, não presta mais. Mas ficou o artigo 9º. E este presta. Este foi recepcionado pela Constituição de 88. O decreto recebeu o status de lei complementar. E sobre o ISS ficou o artigo 9º. O que diz o artigo 9º? O artigo 9º é só isso que presta para nós, é só isso que eu vou usar. Ele fala da base de cálculo.
Ora, pessoal, quando eu falo da base de cálculo de qualquer imposto, no caso do ISS, eu calculo o imposto, a princípio, olhando pelo preço do serviço. Então, por exemplo, quanto que cobra um fisioterapeuta para fazer fisioterapia por sessão? Imaginemos que ele cobre R$ 200. Então, o ISS, ele será cobrado, a base de cálculo vai olhar o preço, R$ 200. Então, em cima desse duzentão, tem uma alíquota, 5%. Ah, professor, eu vou num fisioterapeuta carérrimo, ele cobra 500 pau. Então, é em cima dos 500 pau que a gente calcula o imposto. É em cima do serviço. Só que esse decreto, cujo único artiguinho que sobreviveu foi o 9º, ele traz uma outra opção, que é ter um ISS fixo. Fixo. Essa hipótese, que não é em porcentagem, 5% do serviço que você prestou, mas é um valor fixo, você vai pagar todo mês R$ 100, todo mês duzentão, todo mês trezentão, não importa o serviço que você fez e o preço que você cobra, é fixo o valor do imposto. Essa hipótese de valor fixo, que mantém vivo, existe, ainda está em vigor, ela é direcionada para a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte. Como assim, Vanner? Eu não entendi isso aí, não. Pessoal, eu sou advogado. Eu presto um serviço. Serviço de advocacia. Está na lista do ISS. Se você for lá na Lei Complementar 116 de 2003, você vai achar lá na lista serviço de advocacia. E serviço de advocacia é um serviço em que eu, Vanner, sou advogado, eu presto. Eu formei em Direito, passei na OAB e eu presto esse serviço. Então, se eu tenho um escritório em Guarulhos, eu montei meu escritório aqui é a minha sede, é aqui que eu atendo os meus clientes. Então, aqui, em Guarulhos, na minha sede, o serviço que eu prestar como advogado, haverá que recolher para a Prefeitura de Guarulhos imposto sobre serviços de advocacia. Imagine que o meu escritório seja um escritório grande e que só no mês de outubro de 2020, o meu escritório tenha faturado R$ 500 mil. Olha que escritório bom, hein, gente? R$ 500 mil só de honorários. Se eu tenho que recolher ISS sobre o serviço, eu vou olhar lá o serviço, R$ 500 mil, recolhe ISS. A porcentagem, a opção de cobrar com base no preço do serviço, se eu ganhei 500 mil, é sobre 500 mil que se coloca a cobrança à base de cálculo do imposto. Imaginemos que seja 5%, é 5% de 500 mil. É uma grana de imposto, hein, pessoal? Só de ISS. Não estou falando de imposto de renda, não. Só de ISS. R$ 500 mil. Tiro 5%. Só que no mês de novembro, hoje já é dia 13, eu não faturei nada. Nada, zero. Imagine que feche o mês e que eu não tenha nenhum honorário. Quanto que eu vou pagar de ISS? Zero. Porque não tive serviço. Ah, mas o mês que você teve foi uma paulada. Sim, mas o mês que eu não tive, não tem. Eu posso não escolher esse modelo. Porque como serviço de advocacia, e o mesmo vai acontecer com o serviço de medicina, eu sou médico e atendo no meu consultório, e isso vai acontecer com dentista, eu sou dentista e atendo no meu consultório, eu posso, ao invés de optar por recolher o ISS sobre o preço do serviço, eu posso optar por um valor fixo. Nessa opção, eu recolheria o ISS de advocacia não com base no que eu prestei, mas um valor pré-fixado pelo município, tipo R$ 1.000. Então, todo mês, eu tendo serviço ou não, R$ 1.000. Se eu ganhar 500 mil ou ganhar R$ 10,
R$ 1.000. Esta é uma opção. É claro, pessoal, que como o Decreto-Lei 406 disse que isso pode acontecer, vai caber a cada município criar sua lei ordinária dizendo que cabe aqui. Em outras palavras, o que eu tenho é uma estrutura normativa. Eu tenho a Constituição criando competência para o município cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza, menos aqueles 3 serviços, mais aqueles serviços que estão na lista da Lei Complementar 116 de 2003 e com a opção, desde que o município crie sua lei ordinária, de você ter a escolha de recolher o tributo com base no preço do serviço ou com base no valor fixo. Isso é uma escolha desde que exista no município onde eu moro esta opção criada em lei ordinária. Isso tudo por causa da máxima de que não há tributo sem lei. Beleza? Seguindo adiante. Impostos municipais. Eu criei aqui os passos para a gente saber se incide imposto sobre serviço ou não. Qual é o primeiro passo? Não pode o serviço ser tributado por ICMS. Então, para eu recolher ICMS, eu sou prefeitura de Guarulhos, eu sou prefeitura do Rio de Janeiro, eu sou prefeitura de São Paulo, eu sou prefeitura de São Vicente, eu sou prefeitura do Guarujá. Então, a primeira coisa que eu, prefeitura, tenho que fazer na hora que vou criar uma lei ordinária sobre ISS, a primeira coisa que eu tenho que fazer é: não posso cobrar imposto sobre serviços quando for transporte interestadual, transporte intermunicipal e telecomunicações, que são os 3 casinhos que se cobra ICMS. Além disso, o serviço que eu quero cobrar, eu, prefeitura, tem que estar lá naquela lista da Lei Complementar 116. Tem que estar naquela lista. Professor, se não tiver na lista, você não pode cobrar. Porque aí faltaria obediência ao princípio da legalidade. Né? Não há tributo sem lei. Então, a lei ordinária da prefeitura, ela tem que seguir o que diz a lei complementar. Que a lei complementar está acima da lei ordinária. Então, o serviço que a prefeitura vai cobrar tem que ser um serviço que está lá na lei complementar. Dei como exemplo o caso do tatuador, que não estava na lei complementar. A partir de 2018, passou a entrar na lista, passou a entrar na lei complementar, e a partir dali os municípios tiveram que criar suas leis ordinárias para falar do ISS sobre tatuagem. Então, não pode ser aqueles que a própria Constituição já falou que é ICMS, precisa estar na lei, e o serviço tem que corresponder a uma prestação de fazer. Sempre é uma obrigação de fazer. Serviços são feitos. Por isso, pessoal, se você olhar atentamente lá na Lei Complementar 116, você não vai achar, e nunca pode olhar de cabeça para baixo, a possibilidade de cobrança de imposto sobre serviços na locação de bens móveis. Aluguel de carro. Aluguel de carro não é uma prestação de fazer. Porque quando você procura uma concessionária de aluguel de carro, a Unidas, por exemplo, Unidas Rent a Car, aluguel de carro, você está pedindo na loja para ela fazer um carro para você, ou você está pedindo na loja para ela dar um carro já pronto
para você dirigir? Ah, professor, eu peço para ela me dar um carro já pronto. Não é para ela fazer um carro para mim. Então, na verdade, quando você aluga um carro, você não está tendo um serviço de fazer. Você está num serviço de dar. Dar uma coisa. Então, não há cobrança e não há previsão legal para cobrança de imposto sobre serviços na locação de veículos. O Supremo, pessoal, chegou a criar uma súmula vinculante. Olha a súmula vinculante número 31. Súmula vinculante número 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis. Carro é um bem móvel. Então, nenhuma prefeitura no Brasil, nem Guarulhos, nem São Paulo, nem Campinas, nem Rio de Janeiro, nenhuma prefeitura do Brasil pode, por meio de uma lei ordinária, estabelecer regras para a cobrança de imposto sobre serviços na locação de bens móveis. Por quê? Porque locação de bens móveis não é uma prestação de fazer, é uma prestação de dar. Então, qualquer lei municipal que viesse cobrar ISS na locação de veículos seria inconstitucional. Feriria o princípio da legalidade. Não há tributo sem lei. E a lei complementar, que traça as regras gerais, que traça limitações, que diz sobre quais serviços a prefeitura vai poder, se quiser, cobrar, são aqueles que estão na lista. E os que estão na lista não inclui locação de veículos, porque locação de veículos não é um serviço de fazer, é um serviço de dar um carro. Então, um buffet que aluga todas aquelas coisas para festa não vai ter serviço de ISS na locação dos brinquedos, né, dessas coisas infláveis. Ok? Bom, o que diz a Constituição Federal sobre os limites da lei complementar? Né? A lei complementar 116, ela traça regras gerais. Mas a Constituição, ela diz para nós o que a lei complementar vai falar. O tema está lá no artigo 146 da Constituição Federal. Ele é um artigo que diz sobre todas as leis complementares em matéria tributária, quando o assunto é imposto. Imposto. Cuidado, hein? Eu não estou falando de taxa. Eu não estou falando de contribuição. Eu estou falando de imposto. A Constituição Federal diz assim, artigo 146. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, letra A, definição de tributos e suas espécies, bem como, olha o que diz, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em relação aos impostos, então eu coloquei em vermelho e em letra enorme a palavra impostos, discriminados nesta Constituição, e o ISS é o imposto ordinário, está discriminado lá na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Então, a Lei Complementar 116 de 2003, que é uma lei complementar sobre imposto sobre serviços, esta lei sobre imposto vai falar no artigo 1º sobre fato gerador. Qual é o fato gerador? Fato é o que acontece. Então, é o serviço. O artigo 1º da lei complementar fala sobre o serviço. O serviço aqui é o serviço prestado. O artigo 7º da lei complementar
fala sobre a base de cálculo. E a base de cálculo também pode ser lida junto com o artigo 9º do decreto de 66, né, 68, decreto 68. E o artigo 5º vai falar dos contribuintes, quem é o sujeito passivo, portanto, prestador de serviços. Ok? O prestador. Veja, quem é que recolhe o ISS? O prestador do serviço. Quem presta o serviço é o Vanner, como advogado. Então, o Vanner é o prestador de serviços. É ele que recolhe o ISS. Porque ele é advogado, ele está fazendo um serviço de advocacia. Ok? Então, esse slide, ele é uma colinha para você saber exatamente. Ele é uma colinha para você saber exatamente quais são os artigos que tratam do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes do sujeito passivo do imposto sobre serviços. Ok? Serviços sobre os quais o ISS não pode incidir. Cuidado. Esta tela é muito, muito, muito importante. Porque eu estou dizendo que, olhando para a lei complementar, olhando para a Constituição, eu tenho aqui alguns serviços que não serão tributados. Não pode cobrar ISS. Quais serviços são esses? Aqueles que já são tributados pelo ICMS. Quais? Transporte interestadual, transporte intermunicipal, telecomunicações. Então, esse já tem ICMS. Serviços não onerosos. O que eu faço de graça, pessoal. Então, eu, Vanner, advogado, tenho um cliente que é pobre e pede para eu fazer justiça gratuita, sem cobrar nada dele. Então, esse serviço é zero, não tem ISS. Porque o ISS é um imposto sobre serviços que incide no preço. A base de cálculo dele leva em consideração o serviço que eu prestei, o preço. Então, se eu fiz de graça, não tem ISS para cobrar, porque de graça é zero. Então, eu faço sopa para mendigo, eu estou fazendo um serviço, dá comida? Estou. Então, não tem ISS, porque é de graça. Então, aqueles já tributados, não tem ISS. Aqueles que não são onerosos, são de graça. Serviços prestados em benefício próprio. Então, eu, Vanner, advogando em causa própria, vou cobrar de mim mesmo? Não, né? Eu, diretor de uma empresa, faço um serviço para a empresa que eu sou diretor. Qualquer serviço, viu, pessoal? Eu resolvi faxinar a empresa. Eu vou cobrar imposto sobre o serviço de ter faxinado? Não. Que é o exemplo que caiu na OAB, que eu mostrei para vocês na aula de prática tributária sobre mandado de segurança, em que o diretor de uma farmacêutica tinha feito serviço para a própria farmacêutica que ele é diretor. Então, serviços prestados em benefício próprio não tem ISS. Serviços prestados em relação de emprego. Eu, Vanner, trabalho na FIG, sou professor da FIG. Estou prestando um serviço? Estou. Mas eu sou funcionário, registrado, CLTista. Então, para quem já presta serviço sobre o regime CLT, com relação de emprego, não cobra ISS. Eu pago outros impostos, imposto sobre renda, mas o serviço de dar aula, empregado, não tem ISS. Ô, professor, mas se eu fosse professor autônomo, aí cobra. Aí eu sou um professor autônomo, estou prestando um serviço, abri um cursinho online, aí estou dando serviço, ok? Serviços públicos. Os serviços públicos não incidem ISS. Então, eu vou no fórum, não tem ISS, o imposto sobre serviço público. Ali é um outro tributo, é uma taxa, né? Cobra-se uma taxa, que são as custas, mas não há tributação no serviço de dar sentença, né? O serviço do juiz é dar sentença.
Então, essa outra tabela é outra colinha. O ISS não incide sobre aqueles já tributados pelo ICMS, serviços não onerosos, prestados em benefício próprio, prestados em relação de emprego e serviços públicos. Guardem, porque isso é cobrado na OAB, ok? A súmula vinculante 31 eu já falei, então eu tenho aqui na locação de bens móveis. Na época que eu trabalhei no Itaú, pessoal, lá em 97, 98, o Itaú tinha uma causa milionária. O que o Itaú fez, pessoal? O Itaú é muito esperto, né? Ele tinha um grupo, um conglomerado gigantesco. Dentro do conglomerado não era só o banco, né? O Banco Itaú é uma das empresas do Grupo Itaú. No Grupo Itaú você tinha, por exemplo, a Itautec, que era uma empresa de informática. Então, em todas as agências do Itaú, todas, os caixas trabalhavam com um computador de qual marca? Itautec, bem. O computador feito pelo próprio Itaú, né? E o que o Itaú fazia? Alugava essas máquinas para as agências, porque no serviço de locação não incide ISS. Olha que sacada tributária. Só que a prefeitura foi lá um dia, autuou e nós vencemos. A Terezinha disse que trabalhou lá no Itaú em 86, lembra da Itautec? Então, a Itautec fazia isso. Ela alugava os computadores para as agências. E esse serviço de locação é um bem móvel, não está na lista da lei complementar, nem em 2003, né, não estava antes e também não está hoje, ao ponto do STF editar uma súmula vinculante, né? Ter uma súmula vinculante, pessoal, quer dizer que tem muito caso assim, que as prefeituras do Brasil varonil estavam querendo cobrar, e o Supremo disse que não, porque não está na lista. Então, a prefeitura, ela tem uma competência limitada. Ela não pode criar sobre qualquer serviço. Ela acordou de manhã, o prefeito fala, vou mandar amanhã para os vereadores serviço, sei lá, de oferecimento de oxigênio por conta da Covid, quer cobrar um imposto. Então, tá na lista complementar, faz parte lá de serviços médicos, né? Porque se não tiver, nem que eu busque da forma exemplificativa, estou inventando uma situação hipotética que não há, então seria inconstitucional. A prefeitura está presa à lista da lei complementar. O artigo 3º é o artigo que mais dá dor de cabeça. Por quê? Porque a lei complementar 116, ela trouxe uma regra geral, segundo a qual o sujeito ativo do ISS é o município do estabelecimento do prestador. O que é município do estabelecimento do prestador? Então, veja, aqui na fotinha tem lá um estabelecimento aberto, tá? A plaquinha open, e essa empresa, esse comércio é de serviços, né? Então, imagine que seja uma empresa que fornece serviço de reparos. Então tá lá meu homenzinho de capacete, com a chave de fenda, com a chave inglesa, indo prestar um serviço. Chave de boca, né? Essa é a chave de boca. Indo lá prestar um serviço. Então eu, Vanner, tenho lá essa empresinha de prestar serviço em Guarulhos. Então vem o João, que mora em São Paulo, ficou sabendo do meu serviço, sai de São Paulo, vai lá em Guarulhos, entra na minha lojinha, me conhece e contrata o meu serviço. Haverá um imposto sobre serviço. Mas quem é que vai cobrar? A Prefeitura de Guarulhos, que é onde está meu estabelecimento, ou é a Prefeitura de São Paulo, que é onde mora o João, que veio aqui me contratar, veio aqui pegar o serviço? Bom, o artigo 3º da lei complementar diz que é o local da prestação do serviço é o estabelecimento do prestador. E o local da prestação do serviço não é São Paulo, não é onde a casa do cara onde eu vou lá. Não, o local da prestação do serviço é onde o cara me achou. Onde está minha empresa? Minha empresa está em Guarulhos. Então eu presto o serviço ali. É onde está minha empresa. Então quem vai cobrar ISS é Guarulhos, porque é ali que está minha firma.
Ok? Beleza? A Valdirene perguntou assim, professor, é cobrado homologação, o lançamento? Sim, isso faz parte da linha do tempo, né? Então, na linha do tempo, eu tenho a hipótese de incidência, que está na lei complementar, serviços de análises clínicas, essa é a hipótese. Quem precisar de um serviço de laboratório, a lei complementar, ela estabelece que haverá cobrança de ISS. Então, a lei complementar traz a hipótese de incidência, serviços de análise de laboratório. Aí eu, Vanner, procuro aqui o A+, em Guarulhos, e peço para fazer um exame de sangue. Eu moro em Guarulhos, o A+ está em Guarulhos, então eu venho aqui fazer o serviço de coleta de sangue. Então, este serviço vai ser fato gerador do ISS. Fato gerador nasce a obrigação. Então, a prefeitura ela vai ter que lançar mesmo. Olha, A+, você prestou um serviço de coleta de sangue do Vanner. A+, você tem que pagar o imposto. Porque A+, você está prestando um serviço. Você é o contribuinte, você é o prestador. Não é o Vanner, né, que foi lá comprar o serviço. É o A+ que está prestando o serviço, é ele que vai recolher o imposto sobre serviços. Ah, professor, mas o A+ manda o exame de sangue lá para São Paulo, porque o laboratório aqui, ele só colhe, mas quem analisa é lá em São Paulo, não me interessa. O Supremo, os tribunais já firmaram entendimento que é no local onde o laudo é entregue, é onde eu vou lá e assino o papel, é onde eu vou lá e pago, é lá onde presto o serviço. Então, pessoal, esta regra que está no artigo 3º da Lei Complementar 116, que trata do local da prestação de serviço, que é o estabelecimento do prestador, é uma regra ruim. Por que ela é uma regra ruim? Porque começou, pessoal, uma guerra fiscal entre as cidades. Você, não sei se você sabe, ou se você já botou reparo, eu trabalhei no Itaú, eu sei disso. Itaú Seguros. Onde que fica a sede da seguradora Itaú Seguros? Você sabe? Alguém aí sabe me dizer? Você imagina, pessoal, Itaú Seguros é um seguro de carro, por exemplo. Itaú Seguros é uma empresa, Itaú Seguradora, e as pessoas fazem seguro com Itaú em qualquer lugar do Brasil. Eu estou lá em Manaus. Quero fazer seguro do meu carro. Entre em contato com a Itaú Seguros. Onde é a sede da Itaú Seguros? Pessoal, chegou uma época que a maioria das empresas de seguro estavam todas em Suzano. Todas. Todas. Por quê? Porque Suzano pôs uma alíquota de ISS baixíssima, 0,5. 0,5. Então, um monte de empresa foi lá para Suzano. Abriu lá, alugou o imóvel, colocou lá sede, Suzano. Ou como acontece com o Bradesco, né, que a sede é Osasco. Então, Bradesco Seguros. Osasco baixou o preço. Aí é uma guerra, porque aí vem Baruerica do lado de Osasco e baixa mais. Aí um monte de empresa foi para Alphaville. É uma guerra fiscal com relação aos municípios. Porque, seguindo a orientação da lei complementar, não importa se o serviço, eu moro lá em Manaus e quero fazer um serviço seguro. Eu estou contratando a empresa que fica em Suzano. Então é lá que recolhe. E a prefeitura de Suzano enche os cofres de cada contrato de seguro que é fechado lá. Isso não dá certo, pessoal. Isso aí dá uma guerra, um problema. Os professores sugerem que fosse o contrário, sabe? Que cada cidade onde moravam as pessoas deveria receber o imposto. Mas, enfim, não é o que acontece. Eu tenho exceções, né? E as exceções, elas mudam a regra. A regra é que o serviço, e, portanto, o sujeito ativo é o município da prestação de serviço. Se eu presto o serviço na minha empresa que fica em Suzano, então é lá em Suzano que eu vou recolher o ISS. Esta é a regra. Mas eu tenho exceções.
As exceções também estão no artigo 3º. Então, eu tenho lá 22 incisos, na verdade são 20, porque 2 foram revogados, que eu consegui, seguindo a orientação do professor Sabag, agrupar em 14 serviços. Nesses 14 tópicos, não são 14 serviços, na verdade, né? São 14 tópicos, em que não será na cidade, no local onde está a sede do prestador. Quais são esses serviços? Instalação de andaime. Então, veja, se eu, Vâner, tenho uma lojinha em Guarulhos de instalar andaimes, e você veio lá de São Paulo, foi até a minha porta em Guarulhos, falou, ô, Vâner, você instala para mim um andaime lá no Guarujá? Então, eu vou ter que ir lá no Guarujá. Aí se coloca a cobrança do imposto no Guarujá, porque aí é no município onde foi prestado. Então, é Guarujá que vai receber o dinheirinho do ISS. Isso está na lista, viu, pessoal? Está na lista. Então, instalação de andaimes, execução de obras, construção civil, hidráulica, elétrica, arquitetura e urbanismo. Então, eu venho aqui em Guarulhos, contrato um arquiteto para decorar minha casa na Bahia. Onde que o arquiteto vai fazer o serviço? Lá na Bahia. Embora o escritório de arquitetura dele seja em Guarulhos, o serviço de arquitetura leva como regra a exceção. Ou seja, é no local, lá em Salvador. Demolição e edificação, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, limpeza e manutenção e conservação de vias, decoração e jardinagem, controle e tratamento do efluente de qualquer natureza de agentes físicos, químicos e biológicos, florestamento, reflorestamento, semeadura, escoramento, limpeza e dragagem, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bem de qualquer espécie, diversão, lazer e entretenimento, feira. Então, eu quero fazer uma feira em Guarulhos. Eu tenho uma empresa de feiras. Então, eu tenho uma empresa de feiras e eventos em Guarulhos, mas vou fazer uma feira lá em Maceió. Então, é lá em Maceió que eu recolho o serviço da feira. Porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário. Então, todos esses serviços, 14 aqui só para você identificar, tem como regra estabelecer o sujeito ativo, o município onde o serviço vai ser prestado. Isso é uma exceção. A regra aqui inverte. De acordo com o artigo 3º, normalmente, não importa, é na sede do prestador, com exceção a esses casos que eu levo em consideração o local onde o serviço vai ser prestado. Tá bem claro isso, pessoal? Diga. Eu tô com uma dúvida em relação assim. O ISS é cobrado em cima de cada serviço. Se eu tenho uma empresa que presta um serviço, sei lá, de contabilidade e um serviço de advocacia, e nessa empresa a tributação é diferente, porque são serviços diferentes, certo? Sim. Se essa minha empresa de contabilidade presta serviço em Guarulhos e a mesma empresa presta um outro serviço de outra coisa em São Paulo, ela vai recolher o imposto em São Paulo pelo serviço prestado lá e um imposto aqui em Guarulhos por um serviço prestado aqui? Isso não seria bitributação? Não, então, seria bitributação. Não, aí vai para a regra do artigo 3º, em Guarulhos, que é onde está meu escritório. Não interessa se você pediu para fazer uma conta do João que mora lá em Salvador. Não interessa se eu vou advogar fazendo uma audiência para o Pedro lá em Rio Verde, em Goiás. O que interessa é onde está meu escritório. Meu escritório está em Guarulhos? Então é aqui que eu estou prestando o serviço de advogado. Ainda que eu tenha que viajar, pegar um busão e lá em Goiás, o meu serviço foi vendido, comprado e prestado e será sempre em Guarulhos. Esta é a regra.
Agora, esses serviços que estão na tela, eles fogem à regra. Você pode ver que aqui na tela não está contador, aqui não está advocacia, aqui está instalação de andaime, construção civil, demolição, limpeza. São esses serviços que a gente leva em consideração a cidade, o local onde o serviço vai ser feito. Aí, nesses casos, de fato, se eu tenho uma loja em Guarulhos e você fala, Wanner, você pode limpar, fazer um serviço de limpeza na minha empresa lá em Barueri? A pessoa vem aqui na minha loja me contratar em Guarulhos, mas eu vou ter que fazer lá em Barueri a limpeza, o ISS é cobrado em Barueri, embora a minha loja esteja em São Paulo, esteja em Guarulhos. Esta é a exceção do artigo 3º. Então, quando você deu o exemplo da contabilidade, da advocacia, vai ser sempre onde está a minha empresa, a sede da minha empresa, onde eu presto o serviço. Esta ideia, pessoal, não é legal, assim, não é boa. Há muita crítica. O professor Ives Gandra, que é grande tributarista do Mackenzie, ele critica, ele sugere, fala, em 2003, quando fizeram a lei complementar, eles deveriam ter invertido. Eles deveriam ter colocado essa tela que o Wanner pôs aqui, que vocês estão vendo, como regra. A regra deveria ser: cobra-se o ISS no local onde o serviço foi feito. Essa deveria ser a regra. E a exceção deveria ser, excepcionalmente, cobra-se na sede do prestador. Isso seria mais justo. Isso acabaria com a guerra fiscal. Como não foi isso que fez exatamente o contrário, criou esse cenário horroroso de guerra mesmo. As prefeituras se matam. Então, você olha para Suzano, por exemplo, quase todas as seguradoras abriram sede em Suzano, porque a cidade de Suzano colocou uma alíquota lá embaixo, atraindo as pessoas. Vem aqui, abre a sua empresa aqui, né? Porque aqui você vai pagar menos imposto. Entendeu isso? Sim ou não? Entendi. A Valdirene disse assim, professor, se não pagar, tem sanção, todo imposto. Se você não paga, você tem multa, a sanção é a multa, e você vai ser inscrito na dívida ativa, e começa uma execução fiscal. Beleza? Beleza, Valdirene? Então, veja só, pessoal, eu já dei palestras na FIG, eu, Wanner. Já dei palestras lá na FIG. Paguei ISS, a FIG pagou ISS pelo serviço da palestra? Não, porque eu já sou empregado da FIG. Agora, se a FIG contrata um cara de fora para vir fazer uma palestra cobrada, aí a FIG vai ter que pagar ISS pelo serviço da palestra que ela está oferecendo. Porque a pessoa de fora não é funcionária. Ok? Beleza, pessoal. Eu acabo por aqui, 9 horas, né? E na aula que vem, que vai ser a última, eu vou fazer umas considerações envolvendo o ISS com outros impostos, que são muito próximos. Por exemplo, você talvez poderia pensar assim, Wanner, bar e restaurante paga ISS porque é um serviço, junto com mercadoria, né? Porque no bar eu tenho o serviço do garçom que me atende, mas ele me oferece uma mercadoria, uma pinguinha para eu beber. Bar e restaurante, está na lista da lei complementar 116? Resposta, não. Então, o serviço de bar e restaurante não está na lista. O que significa dizer que a prefeitura não pode cobrar ISS pelo serviço de bar e restaurante. Ué, professor, bar e restaurante cobra o quê? ICMS. Porque esse é um serviço junto com a mercadoria que circula. Então, é ICMS. Mas isso eu vou mostrar na próxima aula, onde eu vou comparar o ISS com o ICMS. E depois o ICMS com o IPI. Porque esses três, para a pessoa desatenta, parece igual, revelaria até uma bitributação. Mas eu vou mostrar a diferença. Quando é que é um, quando é que é o outro, e quando é que eu vejo que eu aplico um ao invés do outro. Beleza, turma?
Tchau. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, é a última aula. Ok, professor, e a prova? Então, a nossa prova vai ser no dia 27, não é isso? Que é uma sexta-feira. Isso. Eu entrego para vocês uma questão, vai envolver toda a matéria, suspensão, extinção, exclusão, impostos, imunidade, impostos, IPTU e ISS. E vai ser do mesmo jeito, eu vou jogar lá alguns temas e você me entrega. Como vai ser a última prova e vocês foram muito mal na prova de tributário, de prática vocês foram bem, mas de tributário foi mal, eu vou dar o final de semana para você fazer. Amém. Obrigada. E aí você me entrega na segunda-feira. Tá bom. Tá bom? Tá bom, combinado. Então falou, fique com Deus. Obrigada, bom fim de semana. Tchau.